Agora sim, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia da conferência Brasil Energy Frontiers 2015. Esta conferência é uma iniciativa do Instituto Ascend Brasil. E hoje nós continuaremos a conhecer e debater as visões de líderes intelectuais brasileiros e internacionais que trabalham com o setor de energia de forma direta ou indiretamente, ao longo do grande tema desta conferência, que é o setor elétrico e as novas fronteiras globais. Antes de iniciarmos os trabalhos de hoje, gostaríamos de agradecer aos patrocinadores ENDE, Tractebel Energia, Equatorial Energia, Itaipu Binacional, EDP Energias do Brasil, ISA CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, BTG Pactual e Neo Energia. Gostaríamos ainda de lembrá-los que no dia de hoje será sorteado mais um mini iPad. Então, aqueles bilhetinhos, aqueles papeizinhos que os senhores receberam na entrada, numerados, para esse fim. Fiquem atentos durante o evento. No período da manhã de hoje, nossos convidados irão apresentar e debater o tema do segundo painel desta conferência: Mercado de Energia, o futuro dos ambientes de contratação livre e regulado. Para isso, gostaríamos de convidar ao palco o senhor Richard Lee Hotsteller, ele que é do Instituto Ascend Brasil e contextualizará as questões abordadas no painel 2. Senhoras e senhores, vamos receber Richard Lee Hotsteller. Você vai usar o passador? Vai usar? É. Fique à vontade. O apontador aqui. É esse laserzinho da ponta aqui, ó. E uso para frente e para trás. Esse aqui na frente, aqui. É, o vermelhinho aqui, ó. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Convido a vocês hoje a vamos esquecer os problemas do presente e tentar realmente olhar lá para frente, né, qual o mercado que desejamos para o Brasil, sem se preocupar com as dificuldades de compatibilizar, né, uma transição para aquilo, mas a ideia de pensar diferentes alternativas para o futuro, o que é desejável, o que seria o melhor para atender às necessidades do nosso mercado. A discussão hoje vai seguir a mesma estrutura que foi feita ontem para o painel 1. Vamos ter essa apresentação de 20 minutos, que é o guia de debates, que foi disponibilizado para os palestrantes previamente, os debatedores, e a ideia é justamente dar um ponto focal para a nossa discussão hoje. Em seguida, o professor Wallach vai fazer a sua apresentação e o Rui Altieri também. Durante a apresentação deles, nós pedimos que formulem suas perguntas por escrito, entregue para as recepcionistas, que vai ter um período de 10 minutos, depois de cada apresentação, para respostas de perguntas que os senhores apresentarem. A estrutura dessa apresentação, nós temos 4 blocos. No primeiro, nós vamos olhar a questão do que é preciso para um mercado funcionar bem. Em seguida, vamos olhar a evolução institucional do mercado de energia elétrica no Brasil. O terceiro bloco vai ser um breve diagnóstico dos principais dilemas, problemas que nós enfrentamos hoje. E o quarto bloco, que vai realmente ser o foco de toda a nossa discussão e reflexão hoje, vai ser que direção desejamos caminhar, né? Como estruturar o mercado de energia do futuro. Muitas vezes nós pensamos, mercados são uma evolução natural e as coisas acontecem naturalmente, né? A gente pensa muito naquela visão da mão invisível que coordena tudo, mas a verdade é que mercados precisam de uma infraestrutura para funcionar. Elas não funcionam num vácuo. E essa infraestrutura não é só física, mas também especialmente institucional. E esse é o aspecto que nós queremos focar especialmente hoje,
E para pensar nisso, eu queria dar 3 exemplos de outros mercados que têm algumas características em comum com a energia elétrica, que são relevantes para a gente pensar o que é necessário para o mercado funcionar bem. E o primeiro exemplo que eu queria dar é o mercado de frutas e verduras. A característica principal desses produtos é que eles são perecíveis. Então, o papel de estoques reguladores é muito limitado. E esses produtos estão sujeitos a choques de oferta, né? Seja porque choveu demais ou choveu de menos. E aí o mercado precisa se ajustar a isso. Então, para esses mercados, é muito importante o papel da sinalização de preços para ajudar a coordenar o equilíbrio de oferta e demanda dinamicamente no tempo. Um outro aspecto com relação a esses mercados é que você precisa ter um escoamento tempestivo, ágil, eficiente, né, desde o produtor, no transporte, até a distribuição e venda final para o consumidor final. Então, isso exige um alto grau de coordenação e quanto mais investimentos são necessários em ativos muito específicos, mais dependentes os agentes se tornam um do outro. Isso causa uma grande interdependência, que nos leva aqui para o nosso segundo exemplo, que nós olhamos os serviços advocatícios. A questão de quando você tem relacionamentos que precisam ser mantidos, que exigem um grau de confiança entre os agentes, nós firmamos contratos de longo prazo para balizar esses relacionamentos, essa interação. E um ponto que é interessante é que nesses contratos de longo prazo não necessariamente se especifica tudo. Quando você contrata um advogado, raramente você sabe exatamente quanto vai pagar até o final e o que vai ser entregue, qual vai ser o resultado. O importante é definir os princípios que vão balizar aquele relacionamento, aquela interação durante a duração que ele tiver. Existem muitos contratos de longo prazo em vários setores da economia, mas raramente os preços e quantidades são definidos por muitos anos a fio. Eu acho que só o setor elétrico brasileiro que temos contratos de 20, 30 anos com preços e quantidades já pré-definidos por todo o período do contrato. E um terceiro aspecto que eu queria trazer é a questão de adaptação. No setor elétrico, a gente tem que trabalhar com muita antecipação, fazer decisões com o melhor conhecimento da situação que nós temos hoje, as melhores informações, mas sabe que essas expectativas vão ser frustradas lá na frente. Nem tudo ocorre como nós planejamos, a realidade se impõe lá para frente. E é importante que o mercado tenha, então, mecanismos que possibilitem um ajuste fluido ao longo do tempo, à medida que as verdadeiras condições são reveladas. E o mercado de ações é um melhor exemplo disso. É uma das maravilhas modernas em termos de arquitetura de mercado, é extremamente sofisticado, e uma evolução de décadas ao longo dos anos na história humana. As bolsas de valores são vistas como o símbolo maior de capitalismo, de mercados livres, mas, na verdade, ele é um dos mercados mais regulados existentes. Tudo é minuciosamente planejado e monitorado e fiscalizado. Emissões de ações têm que passar todo um processo de publicação de informações anteriormente para os investidores saberem quais são os planos de negócios da empresa que vai abrir o capital. Tem regimes de governança muito rígidos. Nós ouvimos direto de investigações da CVM por abuso de informações privilegiadas. Os agentes que atuam no mercado são todos extremamente regulados, tudo tem que ser por corretoras, tem que ter garantias para assegurar que todas as transações sejam de fato concretizadas e realizadas como previsto. Então, tem várias lições que podem ser obtidas desses outros mercados que são relevantes para o setor elétrico brasileiro e qualquer outro lugar. Muitas vezes nós somos muito críticos com a situação que temos, tem um monte de coisas que gostaríamos de melhorar e ver correções,
Mas é importante refletir, olhar para trás e ver tudo que foi construído. Mercados de energia elétrica são muito complexos, o mundo todo tem tido dificuldades em implementar mercados de energia, e é um processo que vem lá de 95, que vamos aos poucos construindo esse mercado de energia. Então, começou lá com a criação dos produtores independentes de energia, os consumidores livres. Em 96 foi criada a agência reguladora, a ANEEL. Em 98 tivemos a criação do Operador Nacional do Sistema. Também foram criados o ente de comercializador, consumidor especial, que ampliou mais um pouco o mercado livre. Muito importante para a comercialização foi a definição do acesso livre à transmissão e distribuição, com a definição de tarifas padronizadas para o transporte. As regras do MAI, o mercado atacadista de energia, foram estabelecidas em 2000, apesar de formalmente o MAI só ser instituído em 2002. Isso dá uma ideia da dificuldade, o parto que foi isso para desenvolver esses mercados. E mesmo o MAI só tivemos a primeira contabilização, efetivamente a liquidação, em 2004, já sob o nome de Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Em 2002 também tivemos o primeiro leilão público de energia das geradoras estatais. Não foi um leilão tão bem sucedido, mas foi os primeiros ensaios para o que se tornou o sistema de leilões de longo prazo que nós temos hoje, que tem sido muito bem sucedido em promoção da expansão, tanto da geração como a transmissão. Em 2004, então, foi estabelecido a CCE, e também foi feita aquela segmentação do ambiente regulado e livre, a contratação de energia existente e nova. Aí tivemos um longo período que não teve muitas mudanças no mercado. Em 2012, por iniciativa da ANEEL, teve a criação do regime de compensação de energia, que ainda está engatinhando, mas é um primeiro passo ali para realmente a promoção da geração distribuída pelos consumidores. Mas aí, em 2013 e 2014, nós começamos, se até esse momento nós tínhamos uma certa clareza que se tinha a visão que o mercado era o caminho, que tinha um regime que era competitivo, e essa era a visão de crescente abertura do mercado. A partir de 2013, 2014, começou a ficar mais ambígua a sinalização de que caminho que estamos seguindo, qual é o futuro para o Brasil. O primeiro ponto nesse sentido foi a medida provisória 579, que criou o regime de compensação, o regime de cotas para as hidrelétricas cujos contratos de concessão venciam. Isso é para as concessões de serviço público. E basicamente isso retira essa energia do mercado. Essa energia passa a ser alocada para os consumidores regulados, as empresas passam a ser remuneradas pelo custo, regulado pela ANEEL. Então fica a pergunta como fica se todas as concessões de hidrelétricas daqui para frente começarem a ser renovadas nesse regime, o que vai ser do mercado livre, Por outro lado, teve avanços que sinalizam na direção contrária, de uma pujança e crescimento do mercado livre, com a criação do comercializador varejista, que facilita a participação de pequenos agentes no mercado, e a cessão de energia, que facilita a contratação e aí depois a revenda, se tiver excedente de energia. Em 2014 também nós tivemos, por um lado, a limitação do mercado com a redução do teto e a elevação do piso para o PLD, o preço de liquidação de diferenças. Mas, por outro lado, no mercado regulado, tivemos o regime de bandeiras, que aumenta a sinalização de preço para os consumidores regulados. E também tivemos a regulação das garantias financeiras na CCE, que robustece ainda mais o mercado. Foi postergado o prazo para a implementação disso, mas está em andamento. Olhando o mercado hoje, o que nós temos é esse mercado segmentado, os consumidores são classificados em consumidores livres e regulados, na ACR e ACL, e no ACR
a energia, a geração também é segmentada entre energia nova e a energia existente. Isso foi criado com o objetivo de, no caso dos itens acima, né, a energia nova e o ambiente regulado, ele tem a virtude de ser muito bom de promover compromisso, que facilita a expansão, contratação de longo prazo. E, por outro lado, a energia existente e o ambiente de contratação livre tem a virtude de trazer flexibilidade, né? Essa energia que é contratada com prazos menores e recontratada com maior frequência, que permite, então, os ajustes à realidade, à situação vigente. Só para ilustrar um pouco as virtudes e fragilidades de cada um, 2014 foi ano de crise, né? Foi um período de estiagem, muitos atrasos de novas usinas, os preços do PLD foram recordes, né? Em média, no ano, os preços foram quase R$700 por megawatt-hora no mercado de curto prazo. O ACR, que vinha crescendo, os consumidores regulados, que vinham com crescimento de 2,9% ao ano, continuaram a aumentar o seu consumo no mesmo ritmo, até um pouquinho mais rápido, como se não tivesse crise nenhuma. Já o ACL foi muito ágil, né? O consumo que vinha crescendo a taxas muito maiores, 4,5% ao ano, teve uma redução de 4,4% naquele ano. Então, esse é o tipo de resposta que é muito importante para poder lidar com esses problemas. Certamente, o regime de bandeiras vai ajudar a dar mais resposta para o mercado regulado, mas, mesmo assim, ele é muito restrito. Se mesmo este ano, com o regime de bandeiras, a redução do consumo regulado não foi tão grande quanto do ACL no ano passado. Por outro lado, o ACR tem o mérito de realmente promover a expansão. O grosso da expansão tem sido promovido, coordenado pelos leilões de energia nova do ambiente regulado. Isso tem sido muito bom, é uma preocupação muito grande no Brasil, que é um país que continua crescendo a sua demanda de energia em um ritmo relativamente elevado e que tem essa dificuldade de manter o equilíbrio estrutural ao longo do tempo, devido à nossa predominância hidrelétrica. O ACL não tem sido bom nesse sentido historicamente, mas é interessante olhar, se olhamos a retrato do momento, a duração dos contratos no ACL tem aumentado muito. Hoje, mais de 3/4 dos contratos já são por prazos maiores de 4 anos no ACL. E se nós olhamos das usinas que estão sendo construídas hoje, 25% da capacidade já está direcionada ao ACL. Outra questão que surge é a discrepância entre a realidade e o que foi planejado. Se você olha os leilões de energia realizados no CCE, 18% que deveria estar disponível em operação agora em março, não estava disponível. E o mercado tem muita dificuldade de se ajustar a essa situação. Então, certamente o Brasil foi inovador no avanço da contratação de longo prazo. Isso é muito benéfico, acho que o resto do mundo está percebendo que é necessário estruturar mais mercados de contratos de longo prazo. Mas, olhando nossa situação hoje, claramente nós precisamos dar mais peso para o mercado de curto prazo, que mostra a realidade efetiva e ajustamento a essa situação. Um outro problema que surge do nosso modelo também é que toda a precificação e a operação é definida por um modelo centralizado, em que a única fonte de incerteza embutida é o risco hidrológico. A expansão da oferta, o crescimento do consumo, a produtividade das usinas, disponibilidade dos recursos energéticos, os ventos, eventualmente a energia solar, e mesmo a hidrologia, a gente imagina sendo como foi no passado, apesar de ter mudanças climáticas que pode ser que nossas enas históricas não sejam um bom indicador para o futuro. Tudo isso leva a uma falta de gestão desse risco. Tudo isso não é contemplado de forma ágil no nosso mercado. Seria interessante se pudéssemos ter um processo evolutivo para ganhar esse processo.
O foco da nossa discussão hoje vai ser esse quarto bloco. Nós vamos dividir em 5 dimensões, para cada um deles colocar 3 cenários que gostaríamos de olhar para cada um deles. Eu tô atrasado aqui, então vou tentar ser bem rápido. O primeiro tema é a questão da renovação das concessões hidrelétricas. Qual vai ser o futuro para as próximas hidrelétricas que as concessões forem expirando? Vai tudo para o regime de cotas? Né? No limite, isso leva para um mercado que seria só composto de termoelétricas e o que a gente chama de fontes alternativas hoje. Todo o risco hidrológico seria, então, repassado para o consumidor final, isso não teria nenhuma gestão ativa desse risco. Um outro cenário seria esse 3, em que o risco hidrológico é dado para o gerador hidrelétrico e ele comercializa a energia como quiser, né, preços e quantidades, definindo dinamicamente no tempo. E para ter esse direito, teria uma licitação pela maior taxa de uso do bem público. Isso poderia ser revertido para o consumidor com um cargo negativo. Então, o efeito em termos de modicidade tarifária dele é muito próximo ao que se obtém com esse primeiro cenário. A questão é mais como se gere o risco. E uma situação intermediária seria muito parecido com o que temos para a geração hidrelétrica hoje, que seriam licitações por menor tarifa, com alocação do risco hidrológico para o gerador, ele precificaria isso, mas se for tudo em cotas, né, ele não vai ter muita capacidade de gerir esse risco ativamente no tempo. O ideal seria ter pelo menos uma parte dessa energia para livre contratação, para ele poder aumentar ou diminuir a contratação conforme o risco hidrológico previsto. A segunda questão que gostaríamos de explorar é a questão da expansão no mercado livre. Atualmente, quem pode escolher ser comerciador livre ou não é limitado, né, porque a gente define como potencialmente livre ou especial. Uma segunda alternativa seria manter restrições, mas ampliar isso, possivelmente colocando um limite de consumo mínimo mensal como critério para elegibilidade. E o terceiro cenário é, não, vamos liberar para todos e permitir uma concorrência generalizada entre comercializadores e distribuidores na oferta para os consumidores finais. O terceiro item que gostaríamos de explorar é a questão de contratação de longo prazo. O primeiro cenário é basicamente a manutenção do que temos hoje, comercialização livre e regulada, energia nova e energia existente, isso no mercado regulado, então sendo gerido pelo governo através dos leilões. Um segundo cenário é unificar todos esses mercados, permitir então que todos participem dos leilões, né, sejam no mercado livre ou regulado, energia nova existente, ou a cessão de energia já previamente contratada, e estabelecer regulamentos que aplicam-se a todos, né, para garantir a expansão por meio de exigências de contratação antecipada para todos os consumidores. E o terceiro cenário é de criação de uma bolsa de energia, fazer uma coisa ainda mais estruturada, com contratos padronizados, certificados de energia, que teriam muita liquidez, poderiam ser comprados e revendidos, poderíamos abrir esse mercado para agentes financeiros, ampliando a liquidez do mercado. O quarto tema é a questão de formação de preços e a operação. O primeiro cenário é manter a situação que temos hoje, né, a ONS operando o sistema, definindo o despacho físico e a precificação sendo definida pelos modelos no Wave Decomp. O segundo cenário seria o ONS continua operando o sistema, a parte física continua como está hoje, mas liberar os preços sendo definidos pelos próprios agentes com lances de oferta no mercado. Aí você poderia ter um regime de participações ali da energia do MMRE, os agentes que são mais conservadores venderiam menos hoje, né, levariam seu preço para vender mais depois, os que acham o contrário poderiam vender mais sua participação da energia no presente e menos no futuro. E o terceiro cenário é de, não, vamos fazer toda essa coordenação via mercado. Então, os lances de preços dos agentes definiriam não só a precificação, mas também o despacho. Aí você criaria, então, um mercado
D-1, né, o Day Ahead Market, em que os lances dos agentes seriam ordenados, e aí você leva em consideração, você teria algoritmos para levar em conta as restrições de transmissão. Com isso, se define o pré-despacho e os preços que vão ser utilizados para tanto essa liquidação do dia anterior, como também da operação em tempo real, serão balizados com aqueles preços estabelecidos dia a dia por esse mecanismo. Isso não é uma jabuticaba, essa é a forma que a maioria dos mercados de energia funcionam no mundo, inclusive mercados que têm bastante geração hidrelétrica. Então, é uma possibilidade que pode ser considerada. E, finalmente, a quinta dimensão que queremos olhar é a questão do mercado de curto prazo. Primeiro cenário, mantendo o arranjo atual, com os preços semanais por 3 patamares para os 4 submercados, com a liquidação, basicamente, 2 meses depois da realização das transações. O segundo cenário que colocamos é basicamente manter esse mesmo discretização, só que aproximar a liquidação do final, no término do período de contratação. Então, isso forçaria a maior parte da contratação ser ex ante, que tem o benefício de forçar uma gestão do risco antecipada. E o terceiro cenário seria a discretização que a gente tem em termos de preços semanais em 3 patamares, funcionava bem para o regime que nós tínhamos no passado, mas com a nova matriz energética do futuro, nós precisamos ter uma discretização maior. Então, ir para preços horários definidos diariamente com liquidação diária. Então, esses são os cenários que queremos discutir. Eles estão resumidos aqui nessa tabela que mostram as 5 dimensões e as 3 opções. E durante o nosso debate a gente volta a projetar essa tela. E aí o objetivo nosso é de mapear quais são os prós e contras de cada uma das alternativas, quais são os riscos de diferentes alternativas e pensar qual é a direção que gostaríamos de caminhar. Muito obrigado. Nós agradecemos o Richard pela sua apresentação.